para mais uma edição do nosso programa de aperfeiçoamento de professores. Antes de começar a nossa aula, umas instruções aqui. Primeiro, para os alunos do Rio de Janeiro, os grupos já estão formados e logo que eu terminar, eu vou colocar as salas a que vocês devem se dirigir depois do almoço, né, para praticar os exercícios de hoje. Outras notícias. Na sexta-feira, no horário das 9 horas, faremos a nossa tradicional avaliação. Essa avaliação é necessária porque o nosso programa tem âmbito nacional, então todos os anos, né, as entidades, né, governamentais precisam saber da comparação entre os desempenhos dos professores nas diversas regiões. Não se preocupe com nota, porque nota não é divulgada para ninguém. E se você quiser saber a nota da sua avaliação, entre em contato aqui com a secretaria e ela será enviada somente para você. Essa avaliação será constituída de 4 problemas sobre assuntos vistos aqui e com um viés ao Profimate, né? Coisas semelhantes ao exame de acesso, tanto na parte de múltipla escolha como na parte discursiva, para que vocês tenham uma ideia bastante boa do que você deve esperar quando for candidato ao Profimate. Okay? Então, depois da avaliação, na sexta-feira, nós teremos também a nossa tradicional sessão de perguntas e respostas. Então, nós teremos os professores aqui nessa mesa e todos os alunos participantes do Brasil todo fazendo perguntas. Entretanto, nós gostaríamos que, se possível, essas perguntas nos fossem enviadas com uma certa antecedência, para que nós possamos catalogá-las e separar as mais fáceis de responder, evidentemente, né? Então, aqui no Rio de Janeiro, se você tem alguma pergunta que te ocorra sobre matemática, ensino da matemática, história da matemática, método de ensinar alguma coisa, qualquer coisa que passe pela sua cabeça, que você deseje saber a opinião de outras pessoas, ponha seu nome, escreva a pergunta no papel e jogue aqui em cima da mesa. A qualquer momento durante essa semana. Elas serão coletadas, né, e vão ser reunidas com as perguntas dos outros centros. Nós temos hoje essa mesma sessão transmitida para 55 lugares do país todo, cada um com turmas deste tamanho ou até maiores, né? Então, temos realmente um público bastante expressivo. No caso dos alunos dos outros lugares, é só você encaminhar ao seu coordenador e ele, então, enviará a pergunta para nós. Bem? Perfeito, então. A nossa aula é sobre o Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras, o teorema mais famoso de toda a matemática em todos os tempos, não é? Quantos de nós já demos aula sobre o Teorema de Pitágoras? Imagine quantas vezes eu já dei aula sobre o Teorema de Pitágoras, não é? Mas essa é uma aula em que eu vou dirigir, como eu disse antes, bastante em direção ao exame de acesso ao Profimate. Então, nós vamos comentar questões que andam caindo, aspectos de demonstração de propriedades. Então, vai ser uma aula bastante diferente das outras que estão no arquivo aí do INPA. Pitágoras, então, que é um personagem misterioso, e a coisa começa nesse lugar que você está vendo aí no Google Maps,
que mostra a Grécia. Eu vou mostrar onde nasceu esse personagem, do qual vamos falar muito nessa hora seguinte. Aqui tem um bando de ilhas, não é? Ele nasceu aqui onde está a pontinha dessa seta. Essa é uma ilha chamada Ilha de Samos. Ela fica muito próxima do litoral da Turquia, mas antigamente era a Grécia, né? Pitágoras nasce nesse lugar. Essa ilha é muito perto de uma outra que eu vou mostrar, chamada Mileto. Quem nasceu em Mileto? Tá, muito bem, Tales. Pois é. Então, Pitágoras veio uns 30 anos depois de Tales. E, da mesma forma que Tales, Pitágoras viajou bastante, principalmente para os centros culturais daquela época, ou seja, a Babilônia. A Babilônia não está mostrado, não aparece no mapa, mas fica à direita. E ao sul, no Egito. E passou muitos anos na Babilônia e no Egito, e na volta ele funda a escola pitagórica, que era tipo de uma sociedade secreta para desenvolvimento de diversos temas, matemática, astronomia, música. Então, tudo era discutido, descoberto nessa escola, né? Já devem ter ouvido falar, a escola pitagórica. A escola pitagórica, ela foi fundada neste lugar que eu vou mostrar para você. Ela foi aqui, neste ponto, onde está a seta. Esse lugar se chama Crotona, mas naquele tempo era Grécia também, né? Naquele tempo, tudo isso aí era Grécia. Então, a escola pitagórica nasceu neste lugar. Se eu tiver um pouquinho de paciência, eu vou conseguir ampliar essa ilha, esta aqui, que é onde ele nasceu. Já está aqui aparecendo. Esta é a ilha de Samos. Não sei por que está tudo escrito em grego. Isso aqui quer dizer Samos. Mas aqui já aparece, vamos ampliar um pouco mais, a cidade onde ele nasceu. Fica ao sul da ilha e ela se chama... Cadê o nome dela? Pitagório. Não sei se dá para ver, está muito mal, mas aqui. Enfim, vocês, qualquer hora, então, façam essa exploração de achar Basta você digitar Grécia e procurar essa ilha que fica pertinho da Turquia. Vou mostrar ela de longe outra vez. Aqui. Samos, aqui está. A ilha de Samos, é pertinho do litoral da Turquia. Muito bem. Então, isto posto, vamos agora começar a falar da matemática. Há muitas demonstrações do Teorema de Pitágoras. Ok, vamos mostrar algumas. Mas a que não pode faltar é a demonstração que está em todos os livros, que é aquela que usa semelhança. A demonstração que usa semelhança é importantíssima porque permite que a gente obtenha as outras relações do triângulo retângulo, que vão nos ser extremamente úteis e, a partir daí, a trigonometria começa a aparecer, etc. Em poucos minutos, acho que a gente pode reproduzir, não? Então, desenhe um triângulo retângulo com o ângulo reto lá em cima. Eu sei que vocês sabem essa demonstração de cor, mas, para esquentar, vamos fazer de novo. Bom, como é a nossa tradição,
A hipotenusa nós vamos chamar A, os catetos B e C, a altura relativa à hipotenusa H, projeções dos catetos sobre a hipotenusa M e N. Tá? Então, a figura básica é o que a gente sempre faz e sempre vai fazer. Vamos marcar um ângulo agudo, alfa, e o outro ângulo agudo, beta. Alfa e beta são complementares. Agora, vamos aqui no canto fazer uma cópia do triângulo grande. Aí está o triângulo grande com seus lados e seus ângulos. E vamos retirar de dentro do triângulo grande os triângulos menores. O triângulo retângulo da esquerda, a esquerda da altura, que tem esses lados, B, H e M, e tem este ângulo, alfa. Ora, mas se alfa e beta são complementares, esse triângulo que é retângulo, tendo um ângulo alfa, então terá um outro ângulo que é exatamente beta. E o triângulo retângulo da direita tem os lados C como hipotenusa, H e N, e tem à direita o ângulo beta. Ora, se um triângulo retângulo tem um ângulo agudo beta, então o outro certamente é alfa. Perfeito. Então, os três triângulos são semelhantes entre si. 1, 2 e 3. Ok? Então, vamos escrever a relação da semelhança. Levando em conta que 1 e 2 são semelhantes, eu escrevo que a hipotenusa do primeiro, A, está para a hipotenusa do segundo, B, assim como o cateto oposto a beta no primeiro, que é B, está para o cateto oposto a beta no segundo, que é M, assim como ainda o cateto oposto a alfa no primeiro, C, está para o cateto oposto a alfa no segundo, que é H. Certo? Levando em conta que 1 é semelhante a 3, eu digo que a hipotenusa do primeiro, A, está para a hipotenusa do terceiro, C, assim como o cateto oposto a beta no primeiro, B, está para o cateto oposto a beta no segundo, H, assim como ainda o cateto oposto a alfa no primeiro, C, está para o cateto oposto a alfa no terceiro, N. Finalmente, como 2 e 3 são semelhantes, a hipotenusa do segundo, B, está para a hipotenusa do terceiro, C.
Assim como cateto oposto a beta no segundo, M, está para o cateto oposto a beta no terceiro, H. Assim como cateto oposto a alfa no segundo, H, está para o cateto oposto a alfa no terceiro, N. Então, vejam, em todo o triângulo retângulo ocorre isso tudo aí. A prática mostrou que daqui nós podemos extrair certas relações para utilizar nos problemas, e isso são coisas bem práticas. Por exemplo, aqui das duas primeiras frações, multiplicando em cruz, B ao quadrado igual a A vezes M. Uma coisa, quando nós escrevemos uma relação assim, então, em sala, é importante que você diga aos alunos, ou peça aos alunos, para falarem o que significa essa relação utilizando palavras. Não só B ao quadrado igual a A vezes M, porque isso não quer dizer quase nada. Se eu chegar para uma pessoa ali, saindo do café e dizer para ela assim, ó, B ao quadrado igual a vezes M, a pessoa vai se espantar, porque não sabe o que é B, nem A, nem M, não é? Em que contexto isso está inserido. Então, toda vez que a gente fala ou escreve uma fórmula, peça para os alunos e você mesmo descrevê-lo usando palavras. Como é que a gente pode descrever isso aqui em palavras? Em todo o triângulo retângulo. Não é a medida do lado B ao quadrado, não. É, isso. Em todo o triângulo retângulo, o quadrado de um cateto é igual ao produto da hipotenusa pela sua projeção. Isso. Isso é que vai ficar na sua cabeça para sempre, independente das letras que você está usando. O quadrado de um cateto é o produto da hipotenusa pela sua projeção. Outra coisa que eu vi aqui, não precisa ficar usando a palavra medida o tempo todo, tá? Essa coisa de botar a palavra medida o tempo todo é um hábito, é um vício recente e é um vício mesmo, tá? Não precisa ser utilizado. Segmentos, eles podem ser somados, você não precisa falar a medida de um segmento somado com a medida de outro segmento. Não, segmentos se somam. Então, segmentos se multiplicam. O resultado disso tem o sentido de uma área, mas isso aí fica para a aula que vem. Bom, vamos lá. Aqui da primeira e da terceira frações, nós temos a relação equivalente, que diz que o quadrado do outro cateto é o produto da hipotenusa pela sua projeção. Temos uma muito interessante e útil, que é essa daqui, ó. Nessas duas primeiras frações, o produto dos catetos é o produto da hipotenusa pela altura relativa à hipotenusa. Essa relação ela tem um forte sentido de área. Também a gente vai comentar na aula que vem. Tem um aqui, nessas duas últimas frações, o quadrado da altura relativa à hipotenusa é o produto das projeções. Relações desse tipo, também nós devemos utilizar uma outra forma de escrever. A gente fala aqui que H, vai usar esse termo, é média geométrica entre M e N. Tá, usar esse termo, média geométrica, né? Dados dois números positivos, ou duas grandezas positivas quaisquer, né? A média geométrica é a raiz quadrada do produto delas. Então, essas são as relações que decorrem da semelhança.
E, evidentemente, como estamos acostumadíssimos a fazer, a soma membro a membro das duas primeiras nos dá aqui b ao quadrado mais c ao quadrado, é o produto AM por AN, que é a mesma coisa que A que multiplica M mais N. A soma das projeções é a hipotenusa. Vou abrir um parêntese, principalmente para quem é professor ao sul do Rio de Janeiro, que tem esse vício que eu acabei de falar. Eu falei que a soma das projeções é igual à hipotenusa. Esse é a terminologia assim, usual há mais de 2000 anos. Então, há uma tendência das pessoas falarem complicadamente. A soma das medidas das projeções é igual à medida da hipotenusa. Não está errado, mas é inteiramente desnecessário. A soma das projeções é a hipotenusa. Isso dá o quadrado da hipotenusa. Aqui está, portanto, o teorema mais famoso do planeta. O enunciado do teorema de Pitágoras, né, ele, originalmente, ele foi pensado como área. Então, isso daqui não tinha essa forma de escrever, não, mas tinha a descrição, que a área do quadrado construído sobre a hipotenusa é igual à soma das áreas dos quadrados construídos sobre os catetos. Então, esse foi o pensamento original. Essa demonstração não tem nada a ver com aquele tempo que eu mostrei. Né? Essa demonstração veio muitos séculos depois. Naquele tempo, nós não sabemos qual foi a demonstração que Pitágoras fez. Aliás, nem sabemos se foi Pitágoras que fez o teorema de Pitágoras. O que nós sabemos é que, o teorema, a relação já era conhecida há muito tempo antes, tanto na Babilônia quanto na China. Porém, a demonstração não era conhecida em nenhum desses lugares. A demonstração surgiu na escola pitagórica. Então, naquela escola, onde todos trabalhavam juntos, alguém descobriu a demonstração, que eu vou mostrar agora, mas tudo que era descoberto na escola levava o nome do dono da escola. Então, ficou conhecido como Teorema de Pitágoras, mas não sabemos se foi pessoalmente ele que fez isso ou uma das pessoas que trabalhava com ele, que a gente não sabe mais. A demonstração que nós conhecemos é a demonstração que está no livro de Euclides, é a mais antiga. Essa demonstração que nós vamos mostrar aqui, ela vem de 300 anos antes de Cristo. Pitágoras foi do 5º século antes de Cristo, então, o que nós temos aqui é uma demonstração 200 anos depois da de Pitágoras. Bom, a figura mostra os quadrados, né, construídos sobre os catetos e um quadrado sobre a hipotenusa. Os quadrados sobre os catetos estão coloridos e o da hipotenusa vazio. Agora, essa área azul vai se mover e vamos tentar justificar por que a figura mudou de forma, mas tem a mesma área. Veja, ela era assim e agora passou a ser assim. Por que a área é a mesma, hein? Por que a área desse paralelogramo é a mesma área desse retângulo?
porque este lado, né, moveu-se numa reta paralela à base. Também nós vamos, na aula que vem, entrar em detalhes desse tipo, mas quando um paralelogramo, né, quando um dos lados move-se numa reta paralela ao outro, a área não muda. Então, essa área é igual à anterior. Agora, o lado maior vai ficar fixo e o lado da direita maior vai deslizar para baixo. Veja antes, veja depois, e a área permanece a mesma. Em seguida, esse retângulo desce e preencheu uma parte do quadrado. A seguir, a mesma coisa acontece do outro lado. Aquele quadrado se transforma num paralelogramo de mesma área, esse paralelogramo se transforma num retângulo de mesma área e acaba preenchendo esse quadrado. Então, com esse recurso mostra rapidamente, não é, qual é a primeira demonstração do Teorema de Pitágoras que apareceu documentada, né, no livro Os Elementos de Euclides. O Teorema de Pitágoras, ele exerce um fascínio por todos aqueles que gostam de matemática. E inúmeras demonstrações foram criadas. Hoje em dia já são mais de, de 300 demonstrações do Teorema de Pitágoras. E uma das últimas ocorreu no século XIX, há uns 100 e poucos anos atrás, que é a demonstração devido a um matemático. Ele não era um matemático profissional, ele era um livreiro. Era um dono de livraria chamado Henry Perigal. Onde é que está o nome dele? Não está. Esse indivíduo, ele foi membro da Sociedade Britânica de Matemática, mas o negócio dele, ele gostava de livro. E leu inúmeras demonstrações e criou a dele. Que é assim, a figura básica é a mesma, né? Mas ele divide a partir do centro desse quadrado, traçando retas paralelas e perpendiculares à hipotenusa do triângulo, dividiu esse quadrado nessas 4 partes. E olha o que ocorre, eu posso mover cada uma delas e colocar num cantinho. Essa é a demonstração mais bonita que eu conheço. Tem essa outra nesse cantinho. E olha a figura que vai sobrar no meio. É claro que nós estamos vendo aqui visualmente, não é? Mas é um ótimo exercício de matemática provar que essas coisas se encaixam. Tá? Isso daí é apenas uma conjectura, é uma ideia bonita, não é? Mas só isso não é demonstração. É bom que os alunos saibam disso. Então, é preciso que você demonstre que nessa situação, não é, cada figura como essa, né, esse lado, corresponde ao ladinho menor, que é igual àquele, somado com o lado do outro quadrado. Enfim, tem que provar isso direitinho. Né? Então, essa é a demonstração. Depois, o próprio Perigal, ele mostrou que esse ponto não precisa estar bem no meio. Ele pode dividir em uma figura maior que a outra e tal. E a mesma coisa funciona. Você pode botar as coisinhas aqui nos cantinhos, aqui só rapidamente. Há muitos sites sobre Teorema de Pitágoras. Eu vou deixar esses que eu escolhi à disposição de vocês, porque tem tanta coisa
que é difícil você achar o que é melhor e o que é fraco. Né? Então, isso é ótimo. Bem, o que os livros precisam trazer, em geral, não trazem? É a recíproca. Como é a recíproca? Bom, primeiro vamos ver o teorema original. O teorema original diz assim: em todo triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Em palavras simples e eficientes. A recíproca é a seguinte: quer dizer, se eu tiver um triângulo, se o quadrado de um lado, porque aí eu não posso falar hipotenusa, que ainda não sei se é, né? Então, se num triângulo o quadrado de um lado for igual à soma dos quadrados dos outros, então esse triângulo é retângulo. Não vou fazer aqui a recíproca, tem no livro e tem mais ainda. Se você tiver, então, um triângulo ABC, valem os seguintes resultados. Ângulo de 90 graus, ângulo A de 90 graus é equivalente ao fato que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Aqui eu estou considerando que os lados do triângulo ABC maiúsculos são ABC minúsculos, um oposto ao outro. Tá? Se o ângulo A é menor que 90 graus, isso é equivalente a que o quadrado do lado A é menor do que a soma dos quadrados dos outros dois. Isso é ótimo. Se você quer saber se um determinado ângulo é agudo, não é? Você compara o quadrado do lado oposto com a soma dos quadrados dos outros dois lados. Se o quadrado do lado A for menor do que a soma do quadrado dos outros, isso indica que o ângulo oposto a esse lado é agudo. E, ao contrário, se o A for maior que 90 graus, isso é equivalente a que A ao quadrado seja maior que B2 mais C2. Tá certo. Vamos fazer um exemplo rápido? Os lados de um triângulo medem 4, 6 e x, não importa a unidade. Para que valores de x esse triângulo é obtusângulo? Obtusângulo quer dizer que ele tenha um ângulo maior que 90 graus. É fácil? Mais ou menos, né? E aí? Bom, primeiro o triângulo tem que existir, certo? Né? Então, se você conhece dois lados de um triângulo, entre que valores pode estar o terceiro lado?
entre a soma e a diferença dos lados conhecidos. Então, primeiro, a questão do triângulo vai ter que existir. A soma é 10 e a diferença é 2. Então, impondo essa condição, o triângulo existe. Porém, pode ser acutângulo, retângulo, obtusângulo, e eu estou querendo que ele seja obtusângulo. Como é que eu vou fazer isso? Para ele ser obtusângulo, né, o quadrado de um lado tem que ser maior do que a soma dos quadrados dos outros dois. E qual é o... Vamos ver, qual é o lado maior, hein? Porque o maior lado é oposto ao maior ângulo, certo? Entre os lados 4, 6 e x, qual é o maior? Não sei, não é? Certamente não é o 4. Então, temos que fazer dois casos. Vamos supor que x seja o maior lado. Se x é o maior lado, então eu quero que ele seja um ângulo, seja oposto ao maior ângulo, né? Maior que 90 graus. Então, x ao quadrado tem que ser maior que 4 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Trinta e seis mais 16, 52. X aqui maior que raiz de 52. É claro que não pode ser qualquer coisa maior que raiz de 52, né? Porque tem que ser menor que 10, menor que raiz de 100. Mas já temos um intervalo. Agora, o 6 pode ser o maior lado. Se 6 é o maior lado, então, e ele é obtusângulo, então 6 ao quadrado tem que ser maior do que 4 ao quadrado mais x ao quadrado. X ao quadrado tem que ser menor que 36 menos 16, ou seja, 20. Então, x tem que ser menor do que raiz de 20. Ok? Então, esse triângulo é obtusângulo, desde que x esteja entre 2 e raiz de 20, ou x esteja entre raiz de 52 e 10. É um problema elementar, mas ele não é tão fácil assim. Bom, agora, vamos falar do Prof. Mate. No exame de acesso do Prof. Mate, nos exames, né, já tivemos 3, apareceram diversas questões. Depois que a pessoa entra no Prof. Mate, uma das matérias que vai fazer é geometria, e para a pessoa passar nessa matéria tem que fazer provas e depois tem que passar no exame de qualificação, e no exame de qualificação continua caindo o Teorema de Pitágoras. Vou mostrar uma questão para a gente se habituar aqui, do exame de qualificação do Prof. Mate. Para a gente discutir aqui. A figura
eu vou mostrar lá em cima, para não demorar muito tempo. A figura foi assim, ó. Vou descrever a figura, tá? Então, é o problema. Exame de qualificação. Era assim, as duas retas que você vê na figura são perpendiculares. As três circunferências que você vê, as pequenas, têm raio igual a 1. E são tangentes, tá? A que está no canto é a tangente da direita, a que está no canto é a tangente que está em cima. Ou seja, é o que a figura vê mesmo, não tem nenhuma pegadinha. Aí, o problema pede qual é o raio dessa circunferência grande, que ela é tangente, né, a essas duas circunferências menores e é tangente também às duas retas horizontal e vertical. Problemas que envolvem círculos e tangência, você vai ter isso hoje de tarde também, você vai ter no exame de acesso do Profimate, são problemas muito interessantes porque não há triângulo algum. Então, faz parte da sua estratégia você traçar retas que criem triângulos interessantes. Bom, triângulos eu posso desenhar aí vários, né? Mas triângulos que resolvam o meu problema ainda estão um pouco escondidos. Onde é que está um triângulo de preferência retângulo que me permita calcular o raio da circunferência grande? Só vou dar 1 minuto porque o nosso tempo é muito pequeno. Tem dicas obrigatórias, né? Circunferência que são tangentes entre si, você tem que ligar o centro de uma com o centro da outra. Não é? Porque o ponto de tangência passa pela reta que contém os dois centros. Por outro lado, se uma circunferência é tangente a uma reta, é obrigatório traçar o raio que vai ao ponto de tangência. Por quê? Porque o raio no ponto de tangência é perpendicular à tangente. E aí ele deve aparecer, né? Do centro, raio que vai ao ponto de tangência com a reta vertical, vai ao centro de tangência com a reta horizontal. Tive uma vontade súbita de traçar por esse pontinho uma reta perpendicular. Foi interessante isso. O que mais que você traçaria? Vou fazer um segmento ligando, tanto faz olhar para esse vértice ou para aquele. Como eu já tracei essa reta horizontal, vou ligar daqui para cá. Será que isso já me resolve a vida? Já, né?
Você tem um ângulo reto, claro. Né? Vamos chamar por x a medida do raio da circunferência grande, tá? Bom, nós temos um triângulo retângulo que está com esse aspecto aqui. Quanto mede a hipotenusa do triângulo retângulo que está ali na figura? X mais 1, não é? Enxerga bem isso? Tá, X é o raio da circunferência que vem até aqui, mais o raio da bolinha, que é 1. Então, x mais 1. O cateto vertical, quanto mede? X menos 1. É fácil de ver isso. E o cateto horizontal, desse ponto onde a seta mostra até o vértice do ângulo reto, quanto mede isso? X menos 3. Todos concordam com essas medidas? Tá? X menos 3. Bom, o teorema de Pitágoras serve exatamente para isso. Vamos fazer a conta? Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. E uma beleza, desenvolvendo Estou acertando? Agora que a gente mais gosta é sair cortando, não é? Vamos reunir tudo que sobrou do lado direito? Aqui ficou menos 6x, menos 2x, vem outro menos 2x, então x2 menos 8x mais 9 igual a 0. Ah, é, 10. x2 menos 10x mais 9 igual a 0. Ah, melhorou. Agora está outra coisa. Raízes? Isso. Muito bem. Qual é a resposta? Qual é o raio da circunferência grande? 9. Só? Já posso passar para outro problema, sem maiores comentários? Não, a mim me incomoda uma coisa aqui. Eu sei que o raio dessa circunferência é 9. Agora, os cálculos mostraram x igual a 1. Que diabo é isso aí? É claro que o raio da circunferência grande não é 1, porque 1 é o raio das circunferências pequenas. Mas por que apareceu essa resposta x igual a 1? Faz parte do problema da gente chegar até o final mesmo. Por que apareceu x igual a 1? Dou-lhe uma.
essa circunferência foi aquela que nós calculamos, realmente. Mas apareceu x igual a 1. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: quais foram as nossas hipóteses? Eu quero uma circunferência que seja tangente às duas retas perpendiculares, e essa circunferência tem que ser tangente também a estas duas circunferências pequenas. Então vamos repetir. Essas foram as nossas hipóteses. Uma circunferência que seja tangente às duas retas e que seja tangente a estas duas circunferências pequenas. Ora, essa daqui satisfaz perfeitamente as nossas hipóteses. Então, apesar que você não imaginava, esta circunferência azul também foi o que o problema achou. O enunciado pedia grande, tá certo, mas ele, realmente, usando as hipóteses, existem duas circunferências que são tangentes às retas e tangente àquelas outras duas circunferências pequenas. Não é interessante? Tá, então resolver um problema é assim, né? Fazer tudo e chegar e examinar as respostas, ver se elas valem, né? E criticar tudo que vocês fizeram. No exame de acesso, havia uma parte da prova que era de demonstração, discursiva. Não há mais. Mas durante o curso há provas em que são todas discursivas e frequentemente vocês são solicitados a demonstrar alguma coisa. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa coisa de demonstrar um fato simples. Pegue um triângulo, retângulo, todos nós estamos, na escola, muito acostumados aos problemas que são, né? Calcule, calcule, calcule. E raramente a gente faz mostre, demonstre, justifique. Em algumas turmas, que forem um pouco melhores, a gente deve começar a fazer coisas desse tipo. Hoje à tarde vocês vão ser solicitados a demonstrar coisas. Então vamos fazer uma agora, nesse final de aula. B e C são catetos, a hipotenusa, e eu afirmo que a soma dos catetos é sempre menor que a hipotenusa vezes raiz de 2. É óbvio? Não é óbvio, absolutamente. Um comentário. Quando a gente vê alguma coisa para demonstrar, em geral a gente não tem a menor ideia de onde ela vem, não é? Qual é o ponto de partida? Né? Quem descobriu isso pela primeira vez saiu de onde?
isso é obscuro. Então, nós temos a tendência de começar a mexer naquilo que a gente quer demonstrar. É natural. A gente faz isso sempre. Começa a mexer naquilo que é o nosso objetivo. E acaba achando uma coisa correta. Pergunto, se eu tenho alguma coisa que eu quero demonstrar, se eu mexer nisso daqui, e se eu chegar em alguma coisa correta, tipo 0 igual a 0, que é obviamente correto, será que isso demonstra que aquela afirmação é correta? Vou repetir. Eu tenho algo que eu não sei se é verdadeiro ou falso, mas eu começo a mexer nisso. Vou fazendo as contas e tudo. Aí eu chego em alguma coisa reconhecidamente verdadeira. Posso eu concluir que o meu ponto de partida é verdadeiro? Essa é a pergunta. Sim ou não? Pois é. Porque tem gente que chega aqui, verdadeiro, está demonstrado. Isso é um perigo. Só a hipótese verdadeira se você puder reconstituir os passos ao contrário, ou seja, se cada passagem for uma equivalência. A maneira mais simples, mais elementar e contundente que eu tenho para mostrar esse fato é que você pode partir de uma coisa falsa e rapidamente chegar numa coisa verdadeira. Por exemplo, 1 é igual a 2. Isso é falso. Agora eu vou começar a trabalhar em cima disso. Ora, se 1 é igual a 2, então 2 é igual a 1. Evidente. Somando, 3 é igual a 3, que é verdadeiro. Pois é. Então, o fato de você, depois de alguns cálculos ou manipulações, achar um resultado verdadeiro, não quer dizer que o seu ponto de partida tenha sido. Né? Então, isso tem que ter muito cuidado. Então, o que a gente faz? Eu quero mostrar isso aqui. Né? Então, a gente vai lá no rascunho, bem escondido, e vamos ver se eu acho de onde veio isso aí. Então, não tem ninguém vendo aqui, só a gente, né? Bom, é claro que isso dá uma vontade enorme de elevar ao quadrado, certo? Se eu estou falando de teorema de Pitágoras, tem que ter. Então, eu fiquei assim. Agora eu percebi o seguinte, eu vou escrever b ao quadrado mais c ao quadrado mais 2bc. E aqui eu vou escrever a ao quadrado mais a ao quadrado. Estão acompanhando? Bom, como o meu triângulo é retângulo por hipótese, então b ao quadrado mais c ao quadrado eu cancelo com isso aqui. Lembra da terceira relação que nós demonstramos ainda há pouco, que fala nisso aqui? B vezes C no triângulo retângulo é equivalente a quê? É igual a quê? Produto da hipotenusa pela altura, H. Ou seja, eu cheguei à conclusão que a altura relativa à hipotenusa é menor que metade da hipotenusa. Isso é uma coisa certa? Por quê? Tá vendo? A professora portuguesa tem agilidade no raciocínio. Então, a coisa é assim, se você imagina, né, uma semicircunferência de diâmetro A,
todo triângulo inscrito na semicircunferência, nós sabemos que é um triângulo retângulo. Então, a altura relativa à hipotenusa é no máximo igual ao raio, que é A sobre 2. Quando um triângulo está aí dentro, quando um triângulo está aqui dentro, a altura relativa à hipotenusa aqui é menor ou igual. Ah, descobri que tem um igual aqui, hein? Olha só. Vamos botar aqui que a altura pode ser igual. Maravilha. Vivendo e aprendendo. Então, vamos ver se eu consigo agora reconstituir ao contrário aquilo ali. E vou conseguir. Então, faço essa figura, né? Isso aqui me mostra que H é menor ou igual que A sobre 2. Então, da figura, nós temos aquele fato inquestionável. E vamos escrevendo de trás para frente. 2H menor ou igual a A. Agora eu vou multiplicar por A dos dois lados. Tem alguma coisa a falar nessa passagem? Eu multipliquei uma desigualdade por um número. Eu posso fazer isso assim, impunemente? Desde que eu saiba que o que eu estou multiplicando é positivo. Tá? Tudo isso vale porque A, B e C representam medidas de comprimento, então são positivos. Tá? Se eu tivesse num outro contexto e fizesse isso daqui, eu teria que examinar fortemente se esse sinal seria mantido ou trocado. Mas aqui, em geometria, vai tudo bem. Tá? Então, eu posso trocar AH por BC e eu posso somar A ao quadrado dos dois lados, só que do lado de cá eu ponho B ao quadrado mais C ao quadrado. E do outro lado eu ponho A ao quadrado. Aqui eu tenho o quadrado de B. Agora eu vou extrair a raiz quadrada. Posso fazer isso impunemente? Posso, por causa desse contexto, porque eu só estou lidando com grandezas positivas. Tá? Então, como as grandezas, né, que estão na relação são todas positivas, isso realmente implica que B mais C seja menor ou igual que a raiz de 2. É claro que eu tinha menor ou igual. Quando a gente acha uma coisa desse tipo, nós temos ainda uma pequena obrigação de dizer o seguinte, tá certo? B mais C é menor que ou igual a raiz de 2. Quando é que vale a igualdade? Quando é que B mais C é igual? Ah, exatamente. Então você tem que, bota aqui, observação. B mais C igual a raiz de 2 ocorre no caso em que os catetos B e C são iguais. Aí, a demonstração está completa. Entendeu? Então, hoje à tarde vocês vão ter exercícios, problemas interessantes. Tá? Exame de acesso do Profimate, questões de múltipla escolha, para vocês verem como é que caem. Questões das provas da disciplina de geometria. Vai ter
demonstração de coisas de triângulo, retângulo, até um pouco inesperadas, em que você já tem mais ou menos uma orientação, né? Vai lá no rascunho, mexe, vê onde é que está o ponto de partida e tenta reconstituir tudo ao contrário. Então, ficamos por aqui. Nos vemos hoje à tarde. Grande abraço.